Olá, caríssimos irmãos. Eu sou o Leandro Cajado e ela é a... Edna Cajado. Sim, sabe por quê? Porque se você não conhecia, ela é a minha mãe. Nós estamos na semana das mães, então eu lembrei de uma história e decidi que eu tinha que perguntar para minha mãe se essa história é real. E me parece que é real, então você vai acompanhar até o final. Agora, saiba que é por sua responsabilidade. E digo mais, eu preciso agora, nesse momento, do seu like. Você precisa dar o like, não tem que dar o like, mãe? Lógico, like sim, curti bastante. E se inscrever no canal e compartilhar, porque esse testemunho, quando eu ouvi, eu me surpreendi. Eu falei, puxa, é verdade, isso aconteceu em casa. Olha, fui perguntar pro outro lá, você que gostou do vídeo da pastora, então você não viu nada. Aguarde o que vai acontecer agora. Pois bem, mãe, vamos lá. Eu ouvi uma história e aí eu preciso que você confirme. Vamos lá. O bisavô, senhor Leal Ferreira, ele era o quê? Benedito Leal Ferreira, não só ele, como inclusive meus tios, eram tudo pastor evangélico. A avó também era evangélica, né, na época. Sim, sim, ela também. Hoje a avó se declara cristã, a avó nunca foi católica, Não, nunca foi. A avó era, inclusive ela falou que foi batizada na metodista. é isso mesmo. Isso mesmo. E além disso, vó sempre foi cristã, declarou cristã, até teve um tempo que até acreditou em outras coisas, mas assim, sempre se declarou de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso até hoje ela manda mensagens e tudo mais. Então a avó foi evangélica, podemos dizer assim, protestante evangélica. Ela era evangélica. Hoje em dia, a minha mãe, ela é muito espiritualizada, mas ela não tem religião. Mas ela era assim, é muito de falar de Deus, de falar de Jesus Cristo. Ela fala bastante. Só não tem religião, não professa nenhuma religião. Diferente das filhas. Então, e aí eu fiquei pensando, peraí, as filhas são católicas. Tem alguma coisa estranha nessa história. Essa história tá estranha, porque assim, ó, vamos lá, você ouviu, pastor, meu bisavô, vô da minha mãe, era pastor protestante. Talvez fosse nos dias de hoje, era capaz até de ser pastor famoso, conhecido, porque ele era bem conhecido, pregador, estudioso, né? Isso aí a vovó contou, que ele estudava bastante, o pessoal chamava ele não só na denominação dele, mas em outras. Ele pregava bastante. 15 filhos, né? Sim. 15 filhos. 15 filhos, o homem. E a sua avó era mais nova. Realmente, minha avó, Elizabeth, né? Se você não sabe, Elizabeth é o nome hebraico de Isabel, tá? Então, quando você vê lá a Santa Isabel, também cabe Elizabeth. Né? A avó fala isso com alegria, com orgulho disso aí. Fala, nossa, né? E aí, só que tem uma parte que não tá ornando. Não faz sentido. Porque apesar, o vô era católico, mas o vô nunca ligou muito, assim. Não era. Ele, na verdade, até por razões do casamento, ele acompanhou a avó na igreja evangélica. Ele falava que ele ia nos. Ele falou para mim: ah, eu acompanhava sua avó cantava no culto. Então, eu acompanhava sua avó, acompanhava a família dela. E aí tem alguma coisa que não bate. Né? Você foi a primeira filha. Sim. E aí foi batizada na igreja católica. Tem alguma parte dessa história que parece que não bate. Porque não faz sentido uma pessoa que, nesse caso, é a que, não que domina, mas no sentido assim, ela que conduzia na questão da religião, é ela evangélica, né, participava, cantava, e aí, de repente, batizar as filhas na igreja católica. E batizar a primeira filha. O que aconteceu? Vamos lá, que essa é a parte que nos interessa aqui. Então, quando eu nasci, tudo, aí minha mãe participava ainda da igreja evangélica, apesar de ela ter tido um problema em relação ao meu avô, mas isso é uma outra história. Ela participava e quando eu tinha alguns meses, eu acho que 5, 6 meses, eu tinha muita dor de ouvido. Era um negócio absurdo, era coisas assim que minha mãe ficava muito preocupada, porque ela e meu pai, porque não sabia o que fazer mais para cuidar desse ouvido, né? Que saía até pus no meu ouvido. Eu era bebê, saía até pus.
E em determinado momento, um vizinho que era muito amigos, eles eram muito amigos do meu pai e da minha mãe, sugeriu que eu fosse batizada na igreja católica. E ele falava assim: ah, batizando na igreja católica, você vai ver que muita coisa vai melhorar. E minha mãe, eu não sei o porquê, ela fala que, como ela foi batizada na metodista, ela não tinha tantos problemas em relação a nenhuma religião, diferente do meu avô, né? Ela parou e falou assim: vamos batizar. E aí ela falou para meu pai, até porque meu pai era batizado na igreja católica, mas não era praticante, nada. E eles resolveram batizar. Eu tinha mais ou menos uns 10 meses. E eu fui batizada na, na Catedral de Osasco, que na época eu não sei nem se era a catedral, mas era lá em Osasco. Aliás, eu e minhas irmãs fomos batizadas lá. O que aconteceu? Eu fui batizada, minha mãe disse, ela até me falou hoje, com algodão no ouvido, porque estava mesmo saindo, escorrendo pus. E eu fui batizada com um algodão no ouvido. Após o batismo, por incrível que pareça, ela falou que tirou e eu nunca mais tive dor de ouvido, né? Então, assim, foi um milagre, né? E o mais interessante disso, há uns 17 anos atrás, mais ou menos, olha quanto tempo se passou. Eu ia começar a dar aula e eu tive que fazer um exame exatamente para o ouvido. Eu não sei se eu comentei isso com você. Quando eu fiz o exame, o médico falou para mim assim: nossa, você tem uma cicatriz no ouvido. Você nunca teve, não tem problema de ouvido, teve algum problema? E na hora, imagina, eu estou com 59, há 17 anos atrás, e o meu batizado foi a- quando eu tinha 10 meses, e não tinha nem um ano. Eu esqueci desse detalhe de eu ter me batizado, e na verdade batizei e sarei desse problema do ouvido. E aí o médico falou para mim: você está com uma cicatriz grande no teu ouvido. Você não tem problema? Eu falei: não. Ele falou assim: mas você nunca teve dor de ouvido? Eu falei: não, nunca tive dor de ouvido, porque eu não me recordava. Evidente que eu não ia me recordar disso, né? E até porque fazia muito tempo que a gente não conversava sobre esse assunto em casa. E eu não me lembrei. Eu fui para casa encucada. Meu, gente, por quê? Por que essa cicatriz no meu ouvido? Eu nunca tive dor de ouvido. O que aconteceu? E pelo que ele fala, é como se tivesse sido uma cirurgia, alguma coisa assim, de cura. Não sei exatamente o que foi. Aí passou um tempo, eu lembrei do que minha mãe havia me falado, que eu fui batizada na igreja e e eu estava muito ruim mesmo, com muito problema de dor de ouvido, eu era bebê, chorava muito com dor de ouvido, e simplesmente essa dor de ouvido passou. Quer dizer, depois do batizado, na igreja católica, Sim. nunca mais teve dor de ouvido decorrente e nem teve mais secreção, nem mais nada. Nada, nada, nada. Minha mãe falou que eu não tive mais nada em relação ao meu ouvido. E eu nunca tive, mesmo depois de adulta, eu nunca tive dor de ouvido, eu nunca tive. Depois disso, realmente, para mim, foi uma cura mesmo, graças a Deus. Então, a gente pensa o seguinte, o batismo, o que ele faz na sua vida, quando você é batizado, é lavar primeiro o pecado original, lava você do pecado original, se uma pessoa for adulta, também os pecados cometidos até aquele momento do batismo, tudo isso é lavado, limpo e perdoado por Deus, a pessoa se torna ali, né, santificada totalmente. Né? No caso de uma criança, ela só tem o pecado original que vem, né, na raiz de todo ser humano. Então, isto é lavado, mas além disso, preste atenção, houve uma cura, houve um milagre por conta de alguém que chegou e falou: batiza tua filha na igreja católica. E a avó, num ato de fé, mesmo não sendo católica, decidiu batizar a filha. E posteriormente, a minha madrinha e a minha tia também foram batizadas na igreja católica. Né? E olha que na nossa infância inteira, mesmo depois do batizado, de tudo que aconteceu, minha mãe continuou indo para a igreja evangélica e nós, eu e minhas irmãs, a gente foi, principalmente eu e a Edneia, que é quase a minha idade, né? Nós fomos até mais ou menos uns 13, 14 anos, a gente continuou participando da igreja evangélica, porque a minha mãe levava a gente para lá. Após essa idade, que é aquela idade que a gente fala assim: ah, eu vou se eu quiser, nós paramos.
nenhuma de nós continuamos participando, até a nossa conversão. Que aí Tá? Mas depois, aí é outra história. que aí depois, né, começou a namorar o pai, Sim. casou, passou muitos anos, né? Muitos Muitos anos mesmo, anos. depois fizeram encontro de casais e aí Sim, sim enquanto de teve uma casar. participação mais ativa, né? Aí tivemos uma participação muito ativa na igreja, né? E é isso, mas aí tem alguns detalhes aí também. Eu não sei se agora é o momento. Não, mas eu acho que hoje, para isso que era a grande pergunta, né? Como é que pode a neta de pastor, filha de evangélico, batizada na Igreja Católica e curada pelo sacramento? O sacramento não fez só a cura espiritual, mas fez a cura física, para confirmar realmente que a graça de Deus habita na Igreja Católica. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço mais uma vez para você. Se não curtiu ainda, então curta esse vídeo, compartilhe aí com os irmãos. Né? Você que assistiu o Vídeo da Pastora, muita gente comentando, eu recebo comentário até hoje do Vídeo da Pastora, né? Então, que a pastora que se converteu, lógico. Então, você compartilha esse vídeo também com os irmãos e a todos vocês, primeiro, feliz Dia das Mães e que Deus os guarde.